Você acorda todos os dias, olha para o lado e vê uma mulher que teoricamente deveria ser sua parceira de vida, sua amante, sua cúmplice na construção de um império. Mas o que você sente, no fundo das suas entranhas, é um peso esmagador. Não é o peso da responsabilidade de um rei, mas o fardo exaustivo de um cuidador. Você sente que se parar de remar, o barco afunda imediatamente, porque ela está lá apenas como passageira, ou pior, como uma criança assustada, esperando que você resolva tudo. A verdade que ninguém te conta e que a sociedade tenta esconder com frases bonitas sobre companheirismo é que você pode ter caído na armadilha mais antiga e perigosa da psicologia feminina. Você deixou de ser o homem dela para se tornar o pai dela. E aqui está o segredo sujo que explica o frio na sua cama. Biologicamente e psicologicamente, uma mulher não pode desejar o pai. O incesto é o tabu mais profundo da humanidade. Se você ocupa o lugar do pai na mente dela, o desejo sexual tem obrigatoriamente que morrer. É uma lei da natureza. Você se tornou o provedor, o protetor, o muro de segurança e, em troca, recebeu a esterilidade da paixão. Você foi enganado por uma narrativa de que ser um bom homem significava fazer tudo por ela, antecipar cada desejo, blindá-la de cada dor. Mas isso não é ser marido, isso é ser pai. E pais não transam com suas filhas. Se esta mensagem ressoou com a sua jornada, se você sentiu o gosto amargo dessa verdade na sua garganta agora, mostre sua força. Deixe seu like como um ato de desafio contra essa domesticação. Inscreva-se para se juntar ao nosso batalhão de homens despertos e entre na nossa comunidade exclusiva para ter acesso ao arsenal completo de reconstrução masculina. Vamos dissecar esse cadáver e entender como você entrou nessa cova. Para entender a profundidade do abismo onde você se encontra, precisamos recorrer aos mestres da suspeita, especificamente Freud e a sua teoria sobre o complexo de Édipo e Electra. Mas vamos aplicar isso à realidade brutal do homem moderno. A ferida paterna não é apenas um termo clínico bonitinho, é um buraco negro emocional no peito de uma mulher que não teve uma figura paterna forte, presente ou equilibrada. Quando ela entra em um relacionamento com você, ela não está vendo o João, o Carlos ou o Pedro. Ela está vendo um fantasma. Ela está projetando em você a necessidade desesperada de preencher aquele vazio deixado pelo primeiro homem da vida dela. E você, na sua ingenuidade de cavaleiro branco, na sua vontade de salvar e proteger, aceitou o papel. Você assinou um contrato invisível, onde prometeu curar as dores que outro homem causou. O problema, meu caro sobrevivente, é que essa é uma dívida impagável. Você está tentando encher um balde furado. Quanto mais você dá, mais ela exige, porque a criança ferida dentro dela nunca está satisfeita. Ela quer a segurança absoluta, a validação constante, a aprovação incondicional que só um pai dá a uma criança de 5 anos. E o que acontece com a dinâmica de casal? Ela é pulverizada. Você deixa de ser um desafio, deixa de ser um mistério, deixa de ser um homem com necessidades próprias e se torna uma utilidade. Você vira a infraestrutura da vida dela, não um parceiro. E a tragédia é que você faz isso achando que está garantindo a lealdade dela. Mas a lealdade de uma criança para com o pai é baseada na dependência, não na admiração ou respeito mútuo. E assim que a criança cresce ou se rebela, o pai se torna o inimigo, o opressor que impede a liberdade. Você está criando um monstro que vai te devorar. Vamos trazer isso para o chão da realidade, para o cotidiano cinzento que você vive. Imagine um homem, vamos chamá-lo de Ricardo. Ricardo é um homem de 45 anos, trabalhador, honesto, aquele tipo de cara que construiu tudo do zero. Ele conheceu sua esposa quando ela tinha 20 e poucos anos, uma mulher vibrante, mas com uma história triste de abandono familiar. Ricardo, movido pelo instinto protetor, prometeu a si mesmo que ela nunca mais sofreria. Ele assumiu todas as contas. Ele resolveu todas as burocracias. Quando o carro dela quebrava, Ricardo já estava lá com a chave de roda antes mesmo dela pedir. Quando ela tinha um problema no trabalho, Ricardo escrevia os e-mails de resposta para ela. Ricardo tornou a vida dela um passeio no parque. Ele removeu todas as pedras do caminho. Ele construiu uma redoma de vidro. No início, ele o olhava com adoração. "Você é meu herói", ela dizia. E isso inflava o ego de Ricardo. Ele se sentia poderoso, necessário, insubstituível. Mas com o passar dos anos, a adoração virou exigência. O que era um favor virou obrigação. Se Ricardo não resolvesse um problema em 5 minutos, ela fazia beitinho, ficava emburrada, batia o pé. A mulher adulta desapareceu, dando lugar a uma adolescente mimada e ingrata. Ricardo chegava em casa exausto da guerra do mercado de trabalho, esperando um refúgio, um colo, uma parceira adulta. Em vez disso, encontrava novas demandas, novas crises emocionais fabricadas, novos testes.
Ricardo não tinha uma esposa. Ele tinha uma dependente de luxo que sugava sua energia vital e não oferecia nada em troca, além de reclamações. A história de Ricardo piora, e eu sei que você vai se ver nesse espelho quebrado. Com o tempo, a intimidade física entre eles evaporou. Ricardo tentava iniciar algo, buscava o toque, o calor, mas era rejeitado com desculpas esfarrapadas. Dor de cabeça, cansaço. Hoje não. Mas a verdade era mais cruel. Ela olhava para Ricardo e não via um macho, um ser sexual. Ela via o papai. E como eu disse antes, a biologia tem travas de segurança. O incesto psicológico bloqueia a lubrificação, bloqueia a entrega. Ela amava Ricardo? Talvez, da mesma forma que se ama um urso de pelúcia velho ou um tio que dá mesada. Mas ela não o desejava. E pior, ela começou a projetar nele a autoridade opressora. Toda vez que Ricardo tentava impor um limite, dizer não para um gasto fútil ou cobrar uma postura adulta, ela reagia com a fúria de uma adolescente rebelde. Ela começou a ver a proteção dele como controle. A segurança que ele provia se tornou uma prisão. Ela começou a flertar com o perigo fora de casa, buscando a emoção que o papai Ricardo não podia dar. Porque o pai representa a lei, a ordem, a segurança. O amante representa o caos, o risco, a aventura. Ricardo, ao se tornar o porto seguro absoluto, eliminou qualquer traço de perigo da sua persona e, com isso, eliminou a polaridade sexual. Ele se castrou em nome de ser um bom marido, sem perceber que estava apenas adubando o terreno para ser traído ou abandonado assim que ela decidisse que precisava se encontrar. Você sente o gosto dessa história? Você reconhece os padrões? O cansaço de ter que ser o adulto da relação 100% do tempo, enquanto ela se permite flutuar na irresponsabilidade emocional? Essa é a armadilha do Salvador. Você acha que está salvando ela, mas está se afogando. Você valida as neuroses dela, alimenta a imaturidade dela e ainda paga a conta no final. E o mais doloroso é a solidão. Estar casado e se sentir sozinho é uma tortura chinesa, uma gota de ácido caindo na sua testa dia após dia. Você olha para ela e vê o potencial do que ela poderia ser, mas ela se recusa a crescer porque você tornou o ato de permanecer criança muito confortável. Por que ela amadureceria se você resolve tudo? Por que ela desenvolveria resiliência se você é o escudo? Você roubou dela a oportunidade de crescer e roubou de si mesmo a oportunidade de ter uma mulher de verdade. Se você já esteve neste campo de batalha, se você já se sentiu o pai da sua esposa e sentiu o desprezo silencioso que vem com esse papel, comente "entendido" abaixo. Sua voz se junta à de milhares de outros homens que despertaram para essa realidade e decidiram parar de sangrar em silêncio. Vamos agora dissecar os sinais claros de que isso está acontecendo na sua casa para que você pare de duvidar da sua própria sanidade. Vamos começar a análise tática dos sinais, a escada de conceitos que vai te tirar da neblina. O primeiro sinal gritante é a regulação emocional terceirizada. Preste atenção. Em um relacionamento entre adultos, adulto-adulto, na análise transacional, cada um é responsável por gerir suas próprias emoções. Claro, existe apoio mútuo, mas não dependência absoluta. No seu caso, observe se ela é incapaz de lidar com frustrações, tristezas ou ansiedades sem vomitar tudo em cima de você imediatamente. Você se tornou a lata de lixo emocional dela. Ela chega em casa ou te liga no meio do trabalho, despejando um caos de sentimentos, esperando que você não apenas ouça, mas que você conserte o que ela está sentindo. Se ela está triste, é sua culpa ou sua responsabilidade alegrá-la. Se ela está com raiva, você é o saco de pancadas. Ela age como uma criança que ralou o joelho e corre chorando para o papai dar um beijinho e fazer a dor passar. Isso não é parceria, isso é parasitismo energético. Você é forçado a ser a âncora constante, o que exige que você suprima suas próprias emoções para dar conta das dela. Você não tem o direito de estar fraco, de estar triste ou de ter um dia ruim, porque se o papai falhar, o mundo dela desmorona. Essa assimetria cria um desgaste brutal e silencioso, corroendo sua saúde mental, enquanto ela sai leve depois de transferir o peso para suas costas. O segundo sinal é a infantilização financeira e executiva. Não estou falando apenas de quem ganha mais dinheiro. Estou falando sobre a relação com a responsabilidade da sobrevivência.
Observe se ela tem alguma noção real do custo da vida, do esforço necessário para manter o padrão que vocês têm, ou se ela vive numa bolha mágica onde o dinheiro brota na conta e as contas se pagam sozinhas. A mulher que busca um pai não quer saber dos detalhes sujos da economia, dos impostos, do planejamento a longo prazo. Ela quer o brinquedo, ela quer a viagem, ela quer o jantar. E se você diz não ou tenta explicar a realidade orçamentária, ela reage com birra, manipulação ou vitimismo. Você é mesquinho, você não me valoriza. Ela usa a culpa como arma para quebrar sua lógica. Além disso, observe a incapacidade de resolver problemas práticos simples. Renovar um documento, agendar uma manutenção, resolver um conflito com um vizinho, tudo é delegado a você. Amor, resolve isso para mim. E você, viciado em se sentir útil, vai lá e resolve. Você acha que está sendo o cavalheiro, mas está sendo o mordomo da vida dela. Você a treinou para ser inútil, e o desprezo dela por você cresce proporcionalmente à inutilidade dela, porque no fundo, o ser humano despreza aquilo que domina facilmente. Se ela te domina através da própria incompetência, ela não pode te respeitar. Avançando para um território mais sombrio, temos a busca por aprovação e o medo do abandono. Uma mulher com a ferida paterna aberta vive em um estado de hipervigilância. Ela testa você constantemente para ver se você vai embora. São testes de merda, comportamentos irracionais, ciúmes infundados, tudo projetado inconscientemente para verificar a solidez do pai. Será que ele me ama mesmo? Será que ele vai me abandonar como meu pai fez, física ou emocionalmente? Então ela te empurra até o limite. Ela cria brigas do nada, ela te acusa de coisas que você não fez. O objetivo distorcido é ver se você aguenta, se você fica. Se você fica e aguenta o abuso, ela se sente segura momentaneamente, mas perde o respeito por você porque você não impôs limites. Se você impõe limites e ameaça ir embora, ela entra em pânico total, chora, implora, promete mudar, ativando sua pena e seu instinto de salvador. É um ciclo infernal de teste e recompensa. Você nunca pode relaxar. Você está sempre pisando em ovos, tentando evitar a próxima explosão de insegurança dela. E o pior, nada do que você faça é suficiente. Você pode ser o marido mais fiel, presente e amoroso do mundo, mas o buraco dentro dela é anterior a você. Você está tentando encher um copo que não tem fundo. A insegurança dela não é sobre você, é sobre a história dela, mas é você quem paga a conta todos os dias. Agora, vamos falar sobre a morte do mistério. Para que o desejo sexual exista, é necessário haver uma distância, um espaço entre o sujeito e o objeto. É preciso haver algo a ser conquistado, descoberto. Mas na dinâmica pai-filha que vocês estabeleceram, a transparência é total e tóxica. Ela exige saber onde você está, o que está pensando, com quem está falando 24 horas por dia. Não por interesse genuíno, mas por controle e insegurança. E você, para evitar conflitos, entrega tudo. Você se torna um livro aberto, previsível, seguro, chato. Não existe mais tensão, não existe mais o frio na barriga. Você é tão excitante quanto um par de meias velhas e confortáveis. O pai é uma figura de constância, não de surpresa. E a libido feminina se alimenta de mistério, de competência, de um certo grau de imprevisibilidade e perigo controlado. Ao se tornar totalmente transparente e disponível, você matou o arquétipo do amante. Você está sempre lá. Você é garantido, e o que é garantido não tem valor de mercado. A economia do desejo funciona na escassez. Se sua presença, sua atenção e sua validação são abundantes e baratas, o valor delas cai para zero. Ela sabe que pode te tratar mal, te ignorar, te negar sexo, e você ainda estará lá de manhã fazendo café e pagando a internet. Você se tornou um recurso natural inesgotável para ela, e ninguém agradece o ar que respira até que ele falte. O próximo degrau nessa descida ao inferno é a assimetria de cuidado. Faça um balanço honesto agora. Quando você fica doente, quando você está quebrado, quando você precisa de apoio, qual é a reação dela? Muitas vezes, a mulher que busca um pai sente raiva ou impaciência quando o pai demonstra fraqueza. Como assim você está doente? Quem vai cuidar de mim?
Ela pode até fazer o mínimo protocolar, mas você sente a frieza, o incômodo. Ela não tem a capacidade de nutrir você, porque na cabeça dela, o fluxo de cuidado deve ser unidirecional, de você para ela. Ver você vulnerável a assusta, porque quebra a ilusão de que você é o super-herói onipotente que a protege da realidade. Isso gera nela uma ansiedade egoísta, não compaixão. Você percebe que está sozinho na trincheira. Se você cair, não haverá ninguém para te carregar. Essa constatação é uma das pílulas mais amargas que o sobrevivente cínico tem que engolir. Você dedicou anos cuidando de cada detalhe da vida dela, e no seu momento de necessidade, você recebe indiferença ou irritação. Isso revela a natureza transacional oculta do relacionamento. Ela não estava com você por quem você é, mas pelo que você provia: segurança, estabilidade, figura paterna. Quando a provisão falha, o contrato é quebrado na mente dela. Vamos aprofundar na questão da rebeldia adolescente. Chega um momento em que a segurança sufoca. A mulher, sentindo-se inconscientemente como sua filha, começa a sentir a necessidade de se individuar, de se separar. Mas como ela não tem maturidade para fazer isso como adulta, conversando, renegociando o relacionamento, ela faz como adolescente, rebelando-se. Ela começa a desafiar sua autoridade de formas mesquinhas. Ela começa a sair com amigas solteiras que não prestam. Ela muda o visual drasticamente, buscando atenção externa. Ela flerta com o perigo. E quando você reclama, ela te chama de controlador, ciumento, possessivo. Ela usa a linguagem da libertação feminina para justificar um comportamento imaturo. Eu preciso do meu espaço. Eu preciso me encontrar. Tradução: estou entediada com o papai seguro e quero brincar lá fora. É aqui que muitos casamentos de 15, 20 anos acabam. O homem não entende o que aconteceu. Eu dei tudo para ela, ele grita. Exatamente. Você deu tudo, inclusive a corda para ela se enforcar. Você criou um ambiente tão seguro que ela se sentiu à vontade para destruir tudo, sabendo ou achando que você estaria lá para juntar os cacos se desse errado. Essa rebeldia é muitas vezes acompanhada de traição, e a traição aqui tem um sabor de transgressão contra a autoridade paterna, o que a torna excitante para ela. Um ponto crucial que precisamos tocar é a linguagem corporal e verbal. Preste atenção em como ela fala com você. Ela usa um tom de voz infantilizado quando quer algo, o famoso beicinho, ou ela usa um tom de deboche e revirar de olhos quando você fala sério. Ambos são comportamentos de filha, não de esposa. O tom infantilizado, baby talk, é uma manipulação visceral para desarmar sua agressividade e ativar seu instinto protetor. É antissexual ao extremo, mas funciona para conseguir favores. Já o deboche é a arma da adolescente que acha que sabe mais que os pais. Ela não te respeita como um igual. Ela te vê como uma figura ultrapassada, chata, que não entende nada. Observe também a linguagem corporal na intimidade. Ela se encolhe? Ela é passiva? Ela espera que você faça tudo? A passividade sexual extrema é um sinal de que ela não se vê como uma agente ativa do desejo, mas como um objeto a ser cuidado, ou pior, como uma criança que apenas deixa acontecer para agradar. Não há fogo, não há a voracidade de uma mulher que quer tomar o homem. Há apenas a aceitação morna de um dever ou a troca de sexo por segurança. A falta de admiração é o prego no caixão. O filósofo Nietzsche falava sobre a vontade de potência, e no relacionamento, a mulher precisa admirar a potência do homem para desejá-lo. Mas é difícil admirar alguém que você consegue manipular tão facilmente. Se ela sabe exatamente quais botões apertar para fazer você ceder, para fazer você pedir desculpas mesmo estando certo, para fazer você comprar o que ela quer, ela não pode te admirar. Ela vê suas fraquezas, sua necessidade de agradar, seu medo de perdê-la, e isso gera repulsa. A ferida paterna faz com que ela busque um homem forte, mas a patologia dela a faz testar essa força até quebrá-la. E quando você quebra, se tornando submisso às vontades dela, ela te despreza por ser fraco. É um paradoxo cruel. Ela quer um pai forte, mas trabalha incansavelmente para transformá-lo num servo fraco. E você, tentando manter a paz, cai na armadilha. Você cede território achando que está ganhando pontos, mas está perdendo o respeito. E sem respeito, não há amor de mulher. Há apenas amor de dependente.
e dependentes, quando encontram uma fonte melhor ou quando se cansam da fonte atual, vão embora sem olhar para trás. Existe também o fenômeno da projeção do pai idealizado. Às vezes, o pai dela não foi ausente, foi perfeito, o herói intocável. Nesse caso, você está competindo com um Deus. Nada do que você faz é bom o suficiente, porque meu pai fazia melhor, meu pai nunca deixaria isso acontecer. Você vive à sombra de uma idealização inalcançável. Ela te pune por você ser humano, por você ter falhas, por você não ser a figura mítica que ela criou na cabeça dela. Isso é extremamente castrador. Você sente que nunca alcança a barra, que está sempre em dívida. E essa sensação de insuficiência crônica destrói sua autoconfiança, o que, ironicamente, te torna ainda menos atraente. Um homem sem confiança é como um leão sem dentes. Ela sente o cheiro da sua insegurança, da sua necessidade de validação, e isso seca qualquer resquício de desejo que pudesse existir. Você está lutando uma batalha perdida contra um fantasma glorificado. Chegamos ao ponto de ruptura conceitual. Você precisa entender que a bondade excessiva é uma fraqueza disfarçada de virtude. Maquiavel nos ensinou que é melhor ser temido do que amado, se não se pode ser os dois. No casamento, traduzimos isso como é melhor ser respeitado do que ser bonzinho. O homem bonzinho, o nice guy, é o candidato perfeito para o papel de pai substituto. Ele não tem arestas, não tem perigo, não tem dentes. Ele é seguro demais. E a segurança excessiva é o antídoto da paixão. Você precisa recuperar sua capacidade de ser perigoso, de dizer não, de colocar limites, de ser prioridade na sua própria vida. Se este vídeo está te entregando a clareza brutal que você buscava, deixe seu like agora. Não por vaidade minha, mas para que este farol de verdade alcance outros homens perdidos na névoa da manipulação emocional. Seu like ajuda o algoritmo a salvar outro guerreiro antes que seja tarde demais. Vamos agora falar sobre como quebrar esse ciclo maldito. A recuperação da sua identidade passa pela quebra do contrato. Você precisa, unilateralmente, rasgar o contrato invisível de que você é o pai dela. Isso vai gerar caos. Prepare-se. Quando você parar de validar as birras, quando você parar de resolver todos os problemas, quando você disser não e mantiver sua posição, ela vai surtar. Ela vai usar todas as armas do arsenal: choro, greve de sexo, se é que ainda existe, acusações, ameaças de divórcio. É o teste de merda final. Ela precisa ver se você é homem o suficiente para aguentar a tempestade emocional dela sem ceder. Se você ceder, você volta para a estaca zero, e com menos respeito ainda. Você precisa agir como uma rocha no meio do oceano. As ondas batem, espumam, gritam, mas a rocha não se move. Você precisa devolver a responsabilidade da vida dela para ela. Isso é um problema seu, resolva. Eu não vou aceitar que fale comigo nesse tom. Frases simples, ditas com calma e autoridade inabalável. Isso força ela a sair da posição de criança. Ou ela cresce e se torna mulher para encontrar você no nível adulto, ou ela vai embora procurar outro pai. Essa postura exige que você mate o salvador dentro de você. Você precisa aceitar que ela pode falhar, que ela pode sofrer, que ela pode cair. E você tem que deixá-la cair. Isso é contraintuitivo para nós, homens, programados para proteger. Mas proteger uma mulher adulta das consequências de suas próprias ações não é amor, é habilitação de comportamento tóxico. Deixe que ela sinta o peso da realidade. Deixe que ela lide com a burocracia, com a falta de dinheiro se ela gastou demais, com o conflito que ela criou. Retire a almofada de segurança. Somente na adversidade real é que o caráter é forjado. Se ela nunca enfrenta a adversidade porque você é o escudo humano, ela nunca vai amadurecer. E, paradoxalmente, quando você para de tentar salvá-la e começa a cuidar de si mesmo, a focar na sua missão, no seu corpo, no seu dinheiro, você se torna atraente novamente. Você deixa de ser o servo disponível e volta a ser o homem independente, o prêmio. A ansiedade dela vai aumentar, mas dessa vez é uma ansiedade produtiva.
Ele mudou, ele não está mais na minha mão. Eu preciso reconquistá-lo. Contudo, esteja preparado para o fim. Para o sobrevivente cínico, a verdade mais dura é esta: algumas mulheres não querem crescer. Algumas estão tão profundamente danificadas pela ferida paterna que, diante de um homem que se recusa a ser pai, elas preferem sair e buscar outro hospedeiro. E se isso acontecer, entenda como uma libertação, não como uma perda. Você não perdeu uma esposa, você se livrou de uma dependente. Você recuperou sua liberdade, seus recursos e sua dignidade. Não tenha medo da solidão. Tenha medo de passar o resto da vida ao lado de alguém que drena sua alma e te dá migalhas em troca. A filosofia estoica nos ensina a amar o destino, amor fati. Se o destino remover essa mulher da sua vida porque você decidiu ser um homem e não um pai, aceite isso como uma bênção disfarçada. Você limpou o terreno para construir algo novo, seja sozinho em sua fortaleza ou futuramente com uma mulher que já curou suas próprias feridas e busca um rei, não um Papai Noel. A integração final é entender que você também tem culpa. Não a culpa vitimista, mas a responsabilidade. Você permitiu isso. Sua carência, sua necessidade de ser o herói, sua insegurança de não ser amado a menos que fosse útil, tudo isso contribuiu para a dinâmica. Você usou a capa de bom marido para comprar amor. Agora, você sabe que o amor não se compra e que o desejo não se negocia. A cura para você não é apenas mudar o comportamento dela, mas curar a sua própria necessidade de salvar. Você precisa se tornar autossuficiente emocionalmente. Você precisa encontrar validação no espelho, na sua missão, nos seus resultados, e não no sorriso ou na aprovação dela. Quando você não precisar mais dela para se sentir homem, é o momento em que você se torna verdadeiramente poderoso. E é nesse momento que, curiosamente, as mulheres, seja ela ou outras, começam a te olhar com outros olhos. Olhos de respeito, de medo reverencial e de desejo genuíno. Você agora tem o mapa do campo minado. Você sabe onde estão as bombas. Você sabe por que o desejo morreu e por que você se sente exausto. A ignorância não é mais uma desculpa. A venda foi arrancada dos seus olhos. O que você fará com essa informação define o resto da sua vida. Você vai continuar sendo o pai substituto, o step emocional, o provedor castrado? Ou você vai matar o pai para ressuscitar o homem? A escolha é sua e o preço de ambas é alto, mas apenas uma delas te devolve a sua alma. Deixe seu like como um selo de que você entendeu o jogo e não será mais uma peça no tabuleiro dela. Comente abaixo qual foi a sua maior descoberta neste vídeo. Quero ler os relatos do Front. Inscreva-se para nunca mais andar sozinho e junte-se à nossa comunidade exclusiva para aprofundar nesta estratégia de guerra. Fique com Deus e até o próximo vídeo.